E então um grande anjo de 2,10 metros, um anjo lindo com grande cabelo loiro, sem asas, apenas um traje branco. O anjo segurava uma espada enorme. E ele chamou meu nome. Ele disse, Mário. Ele teve que me chamar várias vezes. Eu estava com tanto medo. Nem queria mover uma mão. Não sabia o que iria me agarrar. E eu olhei para ele. Ele disse, Mário, sabe onde está? E eu olhei para ele e disse, não. Ele disse, se hoje fosse a sua hora, esta será a sua porção. Aqui você passará a vida eterna. Isto é o inferno. Sexta-feira. Eu estava em casa. E todos conhecemos as sextas-feiras. Quando chegam, é hora da festa. Todos nós nos arrumamos. Estamos prontos para sair, festejar e ver os amigos. Mas aquela sexta-feira parecia um pouco diferente. Naquela sexta-feira, havia algo realmente diferente no ar. Não senti vontade de sair. Eu não queria sair. Eu senti que se eu saísse naquela noite, eu não voltaria para casa. Que era muito, muito pesado em mim. Um medo me dominou. Um medo que nunca senti antes. Você sabe, lá vão os amigos batendo na porta. Pom, 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 Mário. Vem para fora. Vamos lá. Era uma festa. Eu não queria, não podia abrir a porta. Eu não conseguia falar. Algo me mantinha com a boca fechada. Algo me segurava de tal forma que eu não tinha como responder àquela porta. E quanto mais batiam na porta, mais pesado eu ficava. Eu não ia voltar para casa. Eu não ia mais voltar para casa. E comecei a ficar com medo. Então, meia hora depois, meus amigos teimosos pararam. Eles entenderam a dica. Eu não ia sair ou não estava lá. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Mas eu fiquei em casa. Eu deitei no meu sofá. Foi assim que me deitei no sofá. Adormeci. Entrei em sono profundo. Quando eu adormeci, eu me lembro de fechar os olhos. E lembro que eram aproximadamente 9 horas daquela noite. Abri os olhos. Quando adormeci, abri meus olhos novamente. Foi tão rápido, quase como um piscar. Fechados, abertos. E quando eu abri os olhos, o que notei foi que meu rosto estava preso no teto, como se estivesse colado lá. Meu rosto estava literalmente preso no teto. Me pego aqui me questionando, o que está acontecendo aqui? E quando olho para o lado, eu posso ver meu corpo deitado na vaca. Então me pergunto, como posso ver meu corpo? Então acho que todos sabem como é um balão. Balões de aniversário e afins. Tem a cura lá dentro e você a pega com a corda e a solta. E ela quica, indo e vindo pelo teto. Bem, minha alma estava quase assim. Eu me empurro para baixo. Agarro minha mão na parede e eu me empurro para baixo. E volto para a parede e bato meu rosto. Fiz isso 2 vezes. Na terceira vez que tento me empurrar para baixo, vejo meu corpo novamente. E era como se fosse de uma maneira pacífica e tranquila. Então começo a rodopiar pelo teto. Começo a girar lentamente em círculos e aos poucos vou ficando cada vez mais rápido e mais rápido. Você sabe, não há nada no teto. Então, estou tentando segurar algo, agarrar algo e simplesmente não consigo segurar nada. E estou indo cada vez mais rápido e mais rápido. E quanto mais rápido eu vou, começo a ouvir essas risadas macabras, semelhantes às de demônios. Eles estão rindo, posso ouvi-los claramente. À medida que eu acelerava, me sentia cada vez mais perturbado. Não sei se vocês já assistiram a filmes sobre uma máquina do tempo, mas eu apenas... Quando a máquina do tempo sumiu e depois reapareceu, eu estava acelerando. Foi o que percebi. E eu me encontro neste lugar grande, grande e escuro. Escuro, muito escuro. Há árvores, árvores mortas. O chão, a areia, era de uma cor cinza, um cinza sujo e apagado. O que estava atrás de mim?
Eu conseguia ver essas coisas porque lá dentro havia um momento em que estava tão escuro como o breu. Você não consegue nem ver a sua mão na frente do seu rosto. Está tão escuro lá, você não vê nada. Mas o que estava atrás de mim não pude olhar. Mas eu posso ver na minha frente. Tudo estava morto. As árvores e... Era apenas árido. Não existia afeto. Não há nada. Tudo está morto. E estou avançando lentamente. E eu me lembro, não é que eu me lembre exatamente, mas o que eu vi em meu espírito enquanto estava fora do meu corpo. Havia 5 demônios ao meu redor e eles estavam cobertos de preto, quase como se fossem feiticeiros e feiticeiras que se cobrem completamente. Alguns deles eram diferentes. Alguns tinham rosto de ratos, outros pareciam morcegos. Vocês assistem a esses filmes de Hollywood que mostram demônios e como eles descrevem os demônios. Veja, Hollywood é baseada no anticristo. Feiticeiros e bruxos trabalham para Hollywood. Eles veem demônios e fazem esses filmes porque é exatamente assim que eles se parecem. Então, eles os criam como máscaras e modelos e depois utilizam esses elementos para fazer esses filmes. É exatamente assim que eles fazem. Como são os demônios? Mas essas coisas são 10 vezes mais fortes, 10 vezes maiores. Alguns deles têm olhos amarelos, olhos verdes, olhos vermelhos. Não eram lindas luzes verdes e vermelhas como luzes de Natal. Esses olhos eram malignos, perversos. Você pode sentir o ódio, como te olham. Você consegue sentir esse ódio de uma forma tão intensa. Esse ódio é tão avassalador que nenhum ser humano neste mundo poderia possuir algo semelhante. Seria avassalador para nós. Isso automaticamente explodiria seu coração como um ódio monstruoso e devastador. Enquanto eu avanço, algo chamou minha atenção. Meus braços estavam esticados. E outra coisa que chamou minha atenção foi que eu não estava andando. Eu estava deslizando. E enquanto eu deslizo, eu tenho essa sensação estranha, correntes em mim. Eram muito pesadas. Queria abaixar as mãos, mas não conseguia. Eu suportava aquela dor. Eu me lembro de ver esses demônios e continuei dizendo: em que lugar eu estou? Deixe-me ir. Eles não me diriam nada, mas olhariam para mim e ririam. Eles estavam rindo. Isso é tudo que fizemos e eu posso vê-los. Eles tinham unhas muito longas, longas de verdade. Unhas poderosas e afiadas, como lâminas. Mas eles não me respondiam, só riam e zombavam de mim. Então, enquanto avanço, vejo um grande túnel negro. Este túnel era enorme e eu podia ouvir o som deste túnel. Ao entrar no túnel, e minhas mãos estão tão pesadas, preciso abaixá-las e já estou sentindo dor. Eu não consigo, mas ainda estou flutuando. Para este túnel. Quando começo a entrar no túnel, a meio deste túnel, esse cheiro terrível começa a sair desse túnel. Um cheiro que me fazia querer morrer. Esse cheiro era terrível, algo que eu jamais havia experimentado. Horrível. Se esse cheiro estivesse na terra, nós morreríamos, porque esse cheiro é terrível. Não há ar lá dentro. Não há nada. Então eu tive que passar por esse cheiro. E vejo uma pequena luz no fim deste túnel. E eu disse para mim mesmo, ok, bem, assim que eu chegar ao fim daquele túnel, vou estar seguro. Mas eu queria morrer. E a palavra de Deus diz que esta é a segunda morte. É apenas o começo da sua segunda morte. Enquanto estou entrando neste túnel, finalmente, cheguei ao fim do túnel. Eu não vi mais aquela luzinha. Tudo estava apenas. Eu não vi mais os demônios. Então eu estou apenas parado lá. Ok. E então, de repente, essas chamas começaram a subir do chão de forma intensa e assustadora. Muito forte. Esse é o som que eu ouvi. Você sabe como abrimos nossas cortinas de manhã? Então, foi dessa maneira que as chamas se dividiram.
E quando as chamas se abriram completamente, uma voz poderosa me disse claramente para começar a caminhar, avançar indo para lá. Então eu segui em frente. Quando eu avancei para frente, havia muitos gritos. Havia muito fogo. Eu vi muitas pessoas. Havia muitas pessoas gritando. Antes de continuar, não quero assustar vocês. Não estou aqui para assustar ninguém. Estou apenas dizendo, esta é a verdade. O que acontece após a morte. Eu já presenciei rios de fogo que ardiam intensamente. As pessoas estão queimando. Há pessoas queimando lá há muitos anos. Centenas de anos. As pessoas estão. A carne deles está queimando. Eles queimam, eles queimam, eles queimam e a carne cai. E seus ossos ficam bem torrados, adquirindo uma coloração preta e cinzenta. E quando termina, então a chama queima sua pele, sua carne começa a crescer novamente em você, e então as chamas começam de novo. E eu também vejo vermes rastejando através da sua carne, movendo-se nos seus ossos. E eles estão te comendo, comendo sua carne. Não faz diferença. Imagine-se agora na Terra. Se você tiver insetos ou vermes comendo sua carne, como isso seria, mas você já está no inferno, não há solução. Você tem que. Essa é a tortura. Esse é o seu destino de tortura eterna lá dentro. Eu presenciei adolescentes sendo punidos pela desobediência aos seus pais. E então os cristãos fazendo coisas em casa, pensando que ninguém os verá. Eu vivo me arrependendo, mas eles nunca deixaram de fazer o que faziam e de brincar com Deus. Eles estavam ou quentes ou frios, mas eles estão mornos. Eles continuaram brincando sem parar. Mas as chamas lá sobem mais alto nos cristãos. Os demônios te torturam de diferentes maneiras, até mesmo sexualmente, e vão te despedaçar completamente. E você ainda está vivo. Você pode sentir tudo o que está acontecendo. Eu já vi bruxas. Eu vi feiticeiros. Disse-lhes que iria prometer-lhes o seu reino se o servissem, o que era uma mentira. Ele só queria sua alma. Uma alma é 1 milhão de almas para o Senhor. É assim que a sua alma é valiosa. Enquanto caminho por esta estrada de terra, vejo fogo e ouço gritos desesperados, há clamor e pessoas suplicando, me tirem daqui. Deixe-me sair, quero fazer o certo. Desta vez quero acertar, prometo que farei o certo. Deixe-me sair e contar ao mundo e deixá-lo saber que este é um lugar real, o inferno é real. Mas é tarde demais. Quando temos nossa oportunidade e chances, Deus é tão misericordioso, Ele te dá chance após chance. Se não aproveitarmos, é para lá que vamos. Havia também pessoas lá, pois não tinham amor em seus corações e nem a capacidade de perdoar os outros. Ore pelos seus inimigos. Diz na palavra de Deus, se não tiver amor, não entra no reino dos céus. Se você não tem perdão, não pode entrar no reino dos céus, porque Deus é puro amor. Cada uma dessas pessoas que estavam sendo torturadas e queimadas não tem sono, não tem descanso, não tem comida e não tem água. Você sabe como é ficar sem água por um tempo? Não há sono lá. Esses demônios entram lá dia e noite e te torturam de todas as maneiras possíveis. Nunca há descanso para você. Queimado, fogo. Ou seja, esses são os seus problemas de sono, de não beber, ou é a tortura que você está passando com esses demônios. E ao começar a caminhar por essa trilha, havia muitos rios, mas rios de fogo. E enquanto eu posso ver dentro dos rios, eu vejo esses olhinhos olhando para mim. E quase parecia que enquanto subiam e desciam, parecia que estavam acorrentados juntos e andando. Subiam e desciam como se quisessem sair, mas você podia ouvir seus gritos, e você podia vê-los estendendo as mãos. Você podia ver o esqueleto.
E então, Deus conhece nossos pensamentos antes. Estas são as palavras que recebi. Aquelas eram as lésbicas. Aqueles eram os homossexuais. Alguns deles queriam sair, mas era tarde demais. E enquanto vamos, e enquanto eu vou, estou caminhando por esta estrada, e todo esse fogo, e todos esses rios. E então, começo a enxergar muitas cruzes e chamas por toda parte. E também vejo demônios ao redor. Eles estavam cutucando suas partes íntimas com essas espadas de maneira dolorosa. Cutucando suas partes íntimas até o fim. E saindo pelo peito em várias direções, mas começam pelos órgãos genitais. E a Escritura afirma claramente que a masturbação é proibida. É um pecado. Diz, corte sua mão e jogue-a no fogo. É melhor do que sua mão queimar no inferno. Essas eram as pessoas que estavam acorrentadas e presas naquela maldição terrível, que não conseguiam sair. Pornografia, a prática da masturbação, desejos sexuais, que o DNA trará para eles. E é algo que os demônios vão dizer a eles, vão sussurrar lá dentro de suas mentes. Os demônios nos chamam de humanos estúpidos. É assim que eles falam. É assim que eles nos veem. Que somos tolos, porque somos tão tolos que acabamos ouvindo cada pequena mentira que o inimigo nos sussurra ao ouvido. E eu vi muitos desses cristãos lá por isso. Eles dizem bem. Muitos cristãos dizem, ei, ouvi o diabo me dizer isso. Por que não podemos ouvir Deus? Mas por causa da prisão espiritual em que estamos, do pecado em que estamos, e também por não amarmos uns aos outros. Não amando uns aos outros por isso, não estávamos no reino dos céus. Não há amor, não há arrependimento e também não há perdão. Há cristãos ali porque não conseguem perdoar, simplesmente não perdoariam. Deus diz, se eu perdoei seus pecados e não os lembro mais, por que você não pode perdoar? Mas agora era tarde, eles queriam perdoar. Estão gritando lá dentro, eu te perdoo, tire-me daqui. Eu quero ser liberto, eu quero fazer o que é certo, eu quero falar a palavra, eu quero ir, eu só quero viver minha vida para você. Mas diz que é tarde demais. Já era tarde, eu poderia continuar, queria sair, estava com muito medo, não queria ver mais. Eu não queria ver mais nada. Tudo o que eu desejava era me ajoelhar em algum canto, cair e fechar os olhos, porque não queria ver mais nada. Mas seja o que for, isso te controla e te domina. Eu fui compelido a ver e a seguir em frente, mesmo contra a minha vontade. Palavra. Em nossas mentes carnais, pensamos que podemos lutar, podemos correr deles. Não, não há onde correr, não há onde se esconder. Você não pode lutar contra isso. Eles são 10 vezes maiores e 10 vezes mais fortes que você. E não há nenhuma chance de você escapar dessas coisas. Você sempre queimaria. Bruxas em células. As células ali, como em uma prisão. E todos aqueles que estavam nessas celas são os que praticaram mais crimes e acumularam mais pecados em suas vidas. Eu também presenciei feiticeiros e bruxas em desespero, mordendo a própria carne. Eles estavam tentando beber o sangue deles porque não há água lá. Eles pensaram, se eu morder minha carne, posso beber sangue. Então foi isso que eu pensei. Mas essas são as palavras que me vieram ao ver feiticeiro mordendo carne. E estas são as palavras porque na terra eles oferecem sacrifícios humanos e, além disso, também realizam sacrifícios de animais. E eles beberam sangue. E eles comeram a carne do sacrifício que haviam realizado. E é por isso que eles estavam envolvidos em queimaduras e tentativas de devorar a própria carne. Enquanto avanço, eu passo por isso. E cada célula lá tem bruxas e feiticeiros pelo pecado. E você pode ver essa velhinha ali. E ela direcionou seu olhar para a porta da cela. E seu rosto estava mudando. Pessoas diferentes. E foi isso que ela fez no mundo. Ela se transformaria em diferentes pessoas. E ela estava usando
com o poder de Satanás para destruir todos os cristãos e para aniquilar a igreja completamente. Mas as celas são quase como aquelas na terra, como prisões, onde há muitas células por crimes lá em cima. Não há diferença em cometer um crime lá embaixo. E os demônios vão da mesma forma e te torturam e te queimam e fazem o que quiserem com você. E não há saída, nenhuma saída. E eu prossegui enquanto caminhava. Eu entrei em uma sala enorme, sombria e desagradável, com um tom cinza escuro, onde os gritos agonizantes ainda ressoavam, e havia um caixão bem no centro. Havia um grande caixão preto. Demônios dançavam ao redor do caixão, e havia um buraco no meio do caixão, bem no centro dele, quase na altura do coração. Enquanto dançavam, cantavam, adoramos você, Satanás, adoramos você, Satanás. E eu consigo ouvir quase uma música de rock and roll. Esse sou eu que costumava ouvir as músicas de Pink Floyd e Led Zeppelin e toda essa música rock que está por aí. Porque isso também é algo satânico. O rock foi criado por Satanás. E eu não ouvia essa música, mas as palavras eram diferentes. Eles estavam adorando Satanás. Diziam, Satanás é nosso Senhor, Satanás é nosso Senhor. E enquanto circulavam nesta caixa, eles não paravam de perfurar o buraco, incessantemente, dia e noite. E eu conseguia ouvir alguém gritando incessantemente, sem parar. E havia um pastor lá. Mas este pastor, porque ele tinha uma casa grande, um Rolex grande e carros. E porque ele roubava Deus. Essa era a sua vida eterna lá, torturado por demônios. Enquanto passo, e nas cruzes que eu vi, muitas pessoas eram torturadas, não só em suas partes íntimas, por masturbação e pornografia, e seus desejos sexuais. Mas também havia pessoas que estavam nas cruzes sendo torturadas. E esses eram os cristãos, aqueles que chamam de hipócritas. E Deus não gosta de hipócritas. Eles faziam coisas por obrigação, não de coração. Eles faziam isso para parecer bem. Mas no fundo eles odeiam. Eles se odiavam. Há cristãos que se levantam e dizem, Deus não deixa essa pessoa. Esteja presente hoje. Realmente Deus vai ouvir essa oração, certo? Deus é amor. E para nós cristãos, lembrem-se, não somos perfeitos, mas temos que fazer a coisa certa. Precisamos amar, precisamos ter esse amor de Deus em nossos corações para agir, seguir em frente e ouvir o que Deus quer que façamos. O amor é a chave. O amor é poderoso. O amor é o que quebra as correntes do inimigo. Até homens e mulheres lá por causa do seu casamento. A luxúria, a fornicação, o adultério, a pornografia, os desejos sexuais que eles tinham, que é nada mais do que vaidade. É escravidão com o inimigo. Deus criou nosso casamento para ser puro para Ele. Muitos cristãos estavam se envolvendo com outros casais, seu casamento, e depois busquem o arrependimento. Muitas pessoas lá dentro gritavam, elas estavam em situação pior, quero dizer, eles estavam realmente sendo torturados de várias maneiras porque das coisas repugnantes que estamos fazendo no quarto sexualmente com animais e outras coisas. E à medida que eu prosseguia, finalmente avistei uma colina alta que estava escalando, depois de ver todas essas cruzes. E o que mais me chocou foram os gritos e os demônios que eram imensamente grandes. E eles veem você como querem aterrorizar, como querem destruir sua vida. E até cheguei a testemunhar que alguns pais que devemos impor disciplina aos seus filhos para ser o sacerdote responsável pela sua casa, a mulher que está orando em sua casa, e para que possamos guiar nossas crianças a Cristo. E não fizeram o trabalho. Esse era nosso trabalho. Então você diz aos seus filhos, vão para o inferno, eu vou para o céu.
Para onde você foi por desobedecer a Deus? Então estou subindo esta colina. Já não aguento mais. Não consigo mais ver. Eu só queria um pouco de água. Eu queria tanto um pouco de água, porque minha boca estava extremamente seca. E eu posso sentir o calor. Eu posso sentir o fogo. Enquanto estou subindo essa grande, grande colina, finalmente cheguei ao fim dessa colina. E tudo se fechou atrás de mim. E eu estou ali parado. E já estou ali, permanecendo com isso em mente. Isso já é perturbador o suficiente. Eu não tenho mais ideia do que pode acontecer. Tudo o que sei é que fiquei feliz por não estar vendo mais nada. E então um grande anjo de 2,10 metros, um anjo lindo com grande cabelo loiro, sem asas, apenas um traje branco. O anjo segurava uma espada enorme. E ele chamou meu nome. Ele disse, Mário. Mário. Ele teve que me chamar várias vezes. Eu estava com tanto medo. Nem queria mover uma mão. Não sabia o que iria me agarrar. E eu olhei para ele. Ele disse, Mário, sabe onde está? E eu olhei para ele e disse, não. Ele disse, se hoje fosse a sua hora, esta será a sua porção. Aqui você passará a vida eterna. Isto é o inferno. Ele disse, isso é inferno. Ele disse, quem é o seu Deus? E eu respondi, eu realmente não sei. E eu me lembro muito bem dessas duas pessoas que se chamavam Ronnie e Mike. Eles eram os 2 cristãos que saíam do ônibus para buscar as crianças e nos levar à igreja. Quando ele veio com a Bíblia e disse, Mário, Jesus te ama. Isso é o que eles me dirão. Então, uma pequena janela se abriu. E eu vi os 2 vindo em minha direção. Olha, Mário, Jesus te ama. Quando disseram Jesus, a janela se fechou. E o anjo falou comigo novamente e disse, quem é o seu Deus? Eu disse, Jesus. Ele disse, grite o nome do seu Deus. E eu gritei com toda a força, Jesus. O nome reverberou pelos túneis. Jesus, Jesus, Jesus. E uau! Foi aí que voltei ao meu corpo. E eu abri meus olhos e não conseguia respirar. Eu recuperei o fôlego. Eu estava com muito medo. Não queria me mexer. Não sabia se essas coisas iam me pegar. Eu estava com medo. As luzes estavam ali. Eu podia acendê-las, mas não conseguia me mover. Eu fiquei lá parado. Finalmente me sentei. Abaixei a cabeça. Eu estava curvado. E o primeiro que veio a mim foi, Senhor, perdoa-me. E eu me ajoelhei e me lembro disso. E eu disse, e levantei minhas mãos e disse, Jesus, por favor, perdoe todos os meus pecados. Eu me arrependo. Eu me arrependo de todas as minhas ações, Senhor. Eu disse, não quero ir para esse lugar. Perdoe-me, eu disse. E então, naquela noite, eu me lembro claramente de ouvir um pequeno zumbido, como se fosse um som contínuo, ou algo semelhante que não parava, desde a planta dos pés, dentro dos pés, até o topo da minha cabeça. Isso saiu de mim. E a partir daquele momento, 19 anos a partir de agora, que me resgatou do vício das drogas, do álcool, do tabaco, do pecado. Nós não somos perfeitos, nós falhamos. Mas quando amamos a Deus, passamos a odiar o pecado, assim como Deus odeia o pecado. Ele ama você, mas é o pecado que ele detesta. Você já viu seu cachorro voltar para o que ele vomitou? E já viu ele lamber o próprio vômito? Isso não parece nojento? É assim que Deus vê o nosso pecado. O pecado é algo que ele realmente odeia. Mas a partir daí, Deus me libertou. E foi então que comecei a caminhar com o Senhor.